Gente, graça e paz, tudo bom? Quem está me ouvindo, diga amém. Tá. Gente, apesar de a gente ter passado o Dia dos Pais, né? A gente vai falar hoje a respeito de paternidade, mas bem distante dessa paternidade terrena e corriqueira que a gente, mundana que a gente tem, tá? Parte do que a gente vai falar aqui hoje vai ser um pouco expositivo, né? Parte vai ser compartilhando com vocês um pouco de uma experiência bem significativa que eu tive. Na realidade, não foi minha, foi nossa, junto com a Simara também. E convidar vocês também nessa jornada, que é uma jornada longa, né? Eu não sei quando ela termina, em direção à casa do Pai. A casa do Pai no sentido mais abrangente possível, entendeu? Não só de estar presente, mas com uma qualidade de presença, tá? Nós vamos utilizar aí um pouco uma pintura, ou melhor, antes disso, a gente vai lá ver o nosso vídeo de hoje, que é sobre o texto que a gente vai estar meditando hoje, tá? Tá lá em Lucas Um certo 15. homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um de teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai. Então, gente, normalmente ele é colocado num contexto, né? Tá ouvindo? Tá ouvindo, né? Ah, tô ouvindo. É colocado num contexto, né, daquelas pessoas que uma vez deixaram a igreja, né? Foram para o mundo, sofreram o que tinha que sofrer e retornaram, né? E aí é sempre colocada a história que Deus está sempre de braços abertos, né? E a gente queria explorar um pouco mais do que isso, porque senão parece que é uma pregação para os outros, né? Isso nunca é bom, tá?
sempre que você estiver ouvindo uma mensagem e você começar a pensar que bom que fulano tivesse aqui, seria tão legal se fulano tivesse aqui para ouvir essa mensagem para ele, isso quer dizer que você está perdendo a mensagem para você, né? E, e essa mensagem ressignificou muito na minha vida, foi a partir de uma experiência que eu tive algum tempo atrás, né? A gente sabe, né, por isso que eu falei que hoje o tempo, mesmo com essa perda que a gente teve, talvez a gente tenha que administrar bem aqui. A gente sabe que ao longo da carreira cristã, né, da jornada nossa, a gente passa por muitas decepções, né? A gente já brincou aqui algum tempo atrás, né? A, a primeira, às vezes, é na igreja, lá na adolescência, que começa a gostar de uma menininha e a menininha não dá bola, e aí você começa a ter a crise de que, nossa, e agora? Como é que eu fico na igreja, junto agora, vendo essa menina todo dia? Aí depois vai tendo aquelas outras de que, eu achei que fulano e cicrano na igreja, todo mundo era santo, e não é. Até aquelas que eu considero que vai sendo parte da jornada, que é quando você se envolve em atividades. E é bom a gente estar falando aqui, tá, algumas pessoas que têm essa experiência de liderança, que a gente começa os conflitos na gestão, no trabalho, no dia a dia, né? E eu passei, ao longo da minha vida, por várias experiências. Algumas eu considero que foram bem superadas, né, para o momento. E teve um momento na minha vida que, diante do embate com a liderança da igreja estabelecida, eu resolvi me afastar. No primeiro momento, eu entendia que eu estava me afastando estrategicamente, ou seja, eu não queria causar mais problemas, sabia um pouco da influência que eu tinha num grupo de jovens, e aí me afastei. E quando você se afasta, você sabe o que acontece, né? Só existem perdas. Você até ganha um olhar, né? Estando um pouco mais distante, você ganha um olhar diferente para aquele local que você estava, né? Não sei quem já teve a experiência de anos e anos e todo domingo na igreja e de uma hora para outra, por algum tipo de problema, você ficar 4, 5, 6, 8, 10 domingos sem ir na igreja, né? E sabendo que isso não é uma pandemia, é em outro cenário. E nessa época eu experimentei muito forte esse distanciamento, ou seja, cada dia que passava eu entendia que eu estava num caminho de ida e não num caminho de volta. E tive um encontro, né, muito significativo, eu vou falar logo dele em seguida, que foi quando um amigo meu, um casal, um amigo da gente, nos apresentou o livro De Volta, a Volta do Filho Pródigo. E esse livro foi baseado numa obra do pintor Rembrandt, que é um pintor do século XVII. Ele pintou um quadro à volta do filho pródigo, tá? A gente vai ver algumas gravuras deles daqui a pouco. Esse quadro ficou muito famoso porque ele tinha um pouco a ver com a própria vida do Rembrandt. Esse pintor holandês, ele perdeu 3 filhos recém-nascidos. Um morreu com 2 semanas, o outro com 60 dias, e o outro com menos de 30 dias. Pra você ter ideia, ele só conseguiu, ele conseguiu ter um filho menino e 3 filhas, 2 ou 3 filhas dele que nasceram, ele colocou o nome de Cornélia, a primeira morreu, nasceu a segunda, ele colocou o nome de Cornélia, também a segunda morreu também.
E quando ele tem o quarto filho, depois de menos de 60 dias, a esposa dele morre pós-parto. Então foi um cara assim marcado pela tragédia Tá doido. e a tragédia da paternidade, né? Então é quando o seu desejo caminha numa direção e parece que tem uma força duas vezes maior que trabalha contra o seu desejo, contra a sua inspiração. E o Rembrandt também passou um período que a gente dizia que foi pródigo, né? Diferente do que eu acreditei durante muito tempo na minha vida, achava que pródigo é sempre aquele que ia e voltava, né? Ah, lá vem o filho pródigo, né? O que foi embora e voltou. Mas pródigo não é isso, né? Pródigo é aquele que não se contenta com o que tem, que esbancha, que gasta de forma a desperdiçar aquilo que de alguma forma ele foi confiado. E o Rembrandt passou um bom tempo da vida dele morando em casas luxuosas. Ele tinha um bom dinheiro pelos quadros que ele vendia, atendia os nobres e gastou tudo que tinha, a ponto de ter que ser ajudado por amigos, por outras pessoas. Mas nessa trajetória dele, né, ele pintou esse quadro que ficou muito famoso ainda em vida. E esse quadro é o Retorno do Filho Pródigo. A minha experiência foi com o livro do Henry Nowen, que foi um cara que era professor em Harvard, em Yale. Elas são entre as 7 maiores faculdades dos Estados Unidos. Então esse cara já é século XX, né? E era um cara extremamente intelectual, né? Voltado até para o estudo teológico. E ele era holandês, veio estudar nos Estados Unidos, graduou nos Estados Unidos, fez os cursos deles, a ponto de lecionar em Harvard e em Yale. E um dia ele teve, depois de uma série de trabalhos bem estressantes, ele viu esse quadro do Rembrandt na porta, na parede da sala de uma amiga dele. Ele olhou o quadro pela primeira vez e ficou encantado com aquela figura. E aí ele perguntou para ela que quadro é esse, apesar dele ser holandês. Falou, esse é o quadro O Retorno do Filho Pródigo do Rembrandt. Ele ficou tão impactado com esse quadro marcou tanto a vida dele, que ele escreveu o livro O Retorno do Filho Pródigo, cuja capa é esse quadro do Rembrandt. Tá? Você pode passar a próxima slide? E aí, como eu conhecia, né? Nessa fase que eu estava distante da igreja, no primeiro momento, e lógico, não confessava que eu estava distante de Deus, mas eu sentia dia a dia o caminho que a gente ia tomando. E um amigo meu de longa data me ligou e falou: Ailton, hoje eu entendo o que você passou nas suas decepções na igreja e na liderança. Estou frequentando uma outra comunidade e gostaria de te visitar. Esse foi o recado que eu recebi no casal querido da gente, o André e a Amanda Ferian. E eu, naquela angústia minha, eu perguntava, né, o que o André sabe da minha vida, né? O que ele conhece do meu interior para dizer que hoje ele entendeu o que é que eu passei? Mas ele falou que queria vir em casa, né? Como bom mineiro, a gente marcou lá um jantar e recebemos ele em casa. E o André me apresentou esse livro do Henry Nowen, baseado na pintura do Rembrandt. E o livro do Henry Nowen baseado na pintura, e me deu de presente um CD de uma cantata, de um musical do Gerson Borges, que era um cara da comunidade que ele estava participando, que ficou tão impactado
um livro do Henry Nouwen, que compôs uma cantata inteira baseada no Filho Pródigo. E ele falou comigo: Ailton, eu trouxe o livro, eu trouxe o CD, né? E trouxe também para você um pôster também. Então eu tinha um pôster da obra do Rembrandt, eu tinha a música e eu tinha o livro. E a palavra que mais me impactou nesse presente todo foi quando ele colocou a mão no meu ombro e falou assim: eu estou vindo aqui, não é para convidar você para ir na igreja nem nada, ou vir conhecer a minha comunidade. Se um dia você quiser, tudo bem. Mas eu não quero sentir mais falta de Ailton e Elcimara na minha vida. Ou seja, isso muda tudo, né? Quando você acaba tendo irmãos ou amigos mais chegados do que irmãos. E quem era o André Ferian? O André Ferian foi um menino que eu conheci quando eu cheguei em São Paulo, que ele tinha praticamente a idade do Gabriel e da Larissa, de vocês. Ele tinha a idade do Gabriel e a Amanda tinha a idade da Larissa. Eram dois adolescentes, pré-adolescentes na igreja lá. E, pra você ter ideia, eu fazia a faculdade de psicologia e ele fazia, acho que a 6º ou 7º ano, mais ou menos. E depois de vários anos nós encontramos nesse cenário. O André falando, a gente está de volta para casa, a gente tem encontrado irmãos mais velhos, mas a gente quer continuar essa caminhada junto com vocês. Nós ficamos conversando até 2 horas da manhã, no outro dia eu fui trabalhar cedo, fui no ônibus lendo o livro, né? São Paulo é 2 horas para ir, 2 para voltar. Voltei lendo o livro, cheguei em casa 10 horas da noite, jantei, continuei lendo o livro. 3h40 da manhã eu tinha terminado de ler o livro. Completamente impactado. Aquilo que impactou o Henry Nouwen, e se você jogar hoje no Google A Volta do Filho Pródigo, Rembrandt, você vai achar pelo menos uns 200 textos ou blogs ou vídeos de espíritas, de católicos, de evangélicos das mais diversas denominações, falando de como ele tirou lição desse livro e dessa obra do Rembrandt. O que eu quero passar aqui para vocês é só um pouquinho, como eu disse, disso de um pouco que eu vivi e do pouco que a gente pode extrair dessa passagem lá de Lucas. Pode ir para o próximo slide, Cleiton. Agora ficou bom e no YouTube? Para mim ficou bom. Tá, beleza. Beleza. Tá. Então aqui a gente tem 3 personagens, né? O filho mais novo, que chegou para o pai e falou: pai, me dá a minha herança, me dá meu quinhão, me dá minha parte que me cabe. O filho pedir a herança para o pai enquanto o pai ainda vivo é como se o filho estivesse desejando a morte do pai. Para mim já deu, me dá a minha parte da herança, que o senhor não tem mais nada para me acrescentar. Foi isso que o filho fez. Se hoje um filho sair de casa, né, no cenário que a gente tem, brigado com o pai é complicado, imagine isso há anos e anos atrás, né? Desejou a morte do pai, abandonou a casa, desperdiçou, viveu as consequências desse desperdício. Isso aí é muito interessante, o Cleiton tem tocado nessa tecla, né? Eu vi muitas vezes a palavra dizendo não vem pelo amor, vem pela dor, como se Deus estivesse castigando o filho pródigo, né? E, na realidade, o que a gente está vendo aqui é que ele viveu as consequências das escolhas e das decisões dele, né?
Até que chegou um tempo, a gente já sabe a história, né? Que ele deseja comer lá a comida que dava para os porcos, ele se arrependeu e retornou à casa do pai, né? Muita gente para nesse ponto, né? As primeiras 30 ou 50 pregações que eu ouvi a respeito desse texto, todo mundo falava até aí, porque era complicado nesse negócio desse irmão mais velho aí, no final do texto, a gente salta essa parte e só foca no abraço do pai e do filho, né? Mas hoje, né, como diz assim, vocês me aturam mais um pouquinho, que aí eu quero falar um pouquinho também de outros personagens, né? Então, o filho mais velho, ele estava no campo trabalhando, volta, vê o som que está tendo, opa, está tendo festa? O que está acontecendo aí? Pergunta para um dos criados, ele fala, o seu irmão. Eu falo, que irmão? Né? Meu irmão morreu. Né? Para ele não, para ele não existia. A gente não sabe quantos anos ele ficou fora, né? E se esse meu irmão desejou a morte do meu pai a ponto de pedir a herança, então para mim também ele morreu. E ele não conseguiu se alegrar com o retorno do irmão mais novo e se ressentiu. Gente, parece uma palavra muito simplesinha, essa ressentiu, né? O ressentimento. Parece que é sentir a mesma coisa mais de uma vez, né? Mas isso é a causa dos maiores problemas que a gente tem de saúde física, emocional, psicológica e espiritual. Ressentimento. O que é o ressentimento? Aquela ferida mal curada, né? Aquela machucado que não foi limpado direito por N motivos e o organismo tentou fechar aquilo, mas ficou um resto de areia, um resto de sujeira lá dentro. Então, eu sei de algumas experiências minhas quando eu era mais novo, que eu arrancava a unha andando descalço, jogando bola, e depois daquilo começava a cicatrizar, e aí tinha que ir lá no postinho para eles passarem o metiolate. Eu usei muita arnica, viu? Oi? Eu usava muita arnica. E passar uma pomada amarela lá que fazia um milagre. Até hoje eu não sei que pomada amarela aquela lá é. Né? Mas acontecia de fazer o curativo e na hora do curativo a menina falava assim, eu vou ter que limpar. Aí começava a jogar aguinha oxigenada, né? E aí começa a dar umas bolinhas, eu falei, nossa, já tá limpando. Não, não tá limpando. Aí ela vinha lá com um cotonete, né? E começava a esfregar. Ali era a forma de impedir o ressentimento. Ou seja, se aquilo tentasse cicatrizar, e eu tive mais de uma vez em que eu não fui no postinho, e a coisa começou a fechar, e depois começava a latejar e começava a doer. E quando eu achava na segunda-feira que eu vestia meu quichute, ia para a escola, eu falava, já estou conseguindo pisar no chão. Depois que eu chegava, tirava o quichute, estava escorrendo um negócio, e eu falava, não tem jeito, eu tenho que ir lá no postinho. E esse filho mais velho é mais ou menos isso, né? Se ele, filho mais novo, era rebelde, já tinha complicação com o pai, imagina a briga que ele não tinha com o irmão mais novo. É. E, e esse filho mais velho falou, esse teu filho que te abandonou, que foi embora, que desejou sua morte, e agora, porque ele voltou, você fez isso, e comigo você nunca me deu nada. Esse é a postura do filho mais velho. E é interessante, né, esse texto, Deus, Jesus, ele é maravilhoso nos exemplos, né? É perfeito, né? Porque é a escolha, a consequência
E o filho mais velho, eu vejo um negócio muito interessante nosso, que é o quê? Que é o tal da meritocracia, né? Que é o tal do direito, né? Eu tenho direito. Eu tenho o direito de estar com raiva, eu tenho o direito de exigir algo melhor, eu tenho todo o direito, porque eu estou aqui, né? E ele não estava, então eu tenho esse direito, e aí Deus traz um exemplo desse para mostrar que, na verdade, todo mundo é filho. Na verdade, esse negócio do direito é um negócio relativo, né? Na verdade, vocês não merecem nada, mas vocês têm. Vocês não merecem, mas vocês têm o amor. Ficando aqui ou não, deixando ou não, o que vocês têm é um amor de um pai. Não é uma questão de merecimento, né? É uma questão de amor. Então, isso aí é muito interessante, Cleiton, porque quando o filho chegou e começou, o filho mais novo chegou e começou já a falar, pai, eu pequei e me aceita pelo menos como um dos seus funcionários, antes dele terminar, o pai já falou, opa, parou, não, você é meu filho. Já o filho mais velho, cheio da razão, começou a falar e o pai foi ouvindo atentamente, né? E ele foi falando, e quanto mais ele foi falando, mais ele foi declarando quem ele era, né? Inclusive, nessas navegadas que eu dei no Google aí, eu caí num blog onde o cara põe o exemplo do filho mais novo e mais velho, e ele, achei, né, falou, pô, tanta gente entendeu, deixa eu ver o que esse cara traz de novo aqui. E ele fala assim, você vai me desculpar, não sei qual a sua religião, mas eu não concordo com essa postura do pai. Porque ele está tratando de forma igual pessoas diferentes. E pessoas diferentes têm que ser tratadas de forma diferente. Aí um outro escreveu embaixo assim, já cansei de ver essa cena. O filho chega da casa de recuperação, todo certinho, dentro de pouco tempo está aprontando de novo. E aí foi aquelas pérolas embaixo, uma atrás da outra, né? Aí eu falei, não entenderam ainda. Não entenderam, né? Na verdade, Aí, olha de uma perspectiva pessoal, né? isso, é uma perspectiva completamente humana. E aqui vai começar o meu sermão, tá? A introdução até agora. Você pode parcelar, tá, Ailton? Se quiser, você tá A gente pode continuar na próxima reunião, você me passa a vez. Tá? Que é a figura do pai, né? Nos ensinou o caminho da paternidade. Então, eu queria até dar uma explorada, mas teve um cara lá que falou assim, se você vai lá no grego, quando o filho mais velho fala assim, esse teu filho, é usado um termo lá que é filho comum, filho do pai, o filho da mãe. Agora, quando o pai fala este meu filho, é como se fosse assim, esse meu filhinho querido, esse meu caçula gotoso, é um termo completamente diferente. E o que eu quero só colocar aqui rapidinho, você pode passar o próximo slide, Cleiton? Que como a gente parou um pouquinho aqui, foi nas minhas pesquisas aí, o cara falou, gente, deixa eu explicar para vocês, não existe parábola do filho pródigo. Não, o título do vídeo dele é Não existe parábola da ovelha perdida. Não existe parábola da dracma perdida. Aí eu falei, deixa eu ouvir esse cara. E ele terminou e eu entendi. Ele falou, o foco é o pai. Então essa é a parábola do homem que tinha 2 filhos.
Então, a parábola da ovelha perdida não é a ovelha, era um pastor que tinha 100 ovelhas e ele deixa 99 no deserto e vai dar atrás da perdida. É da mulher que ele falou assim que é quase louca, que a dracma parece que era uma moedinha, como se fosse 10 centavos, e ela vai varrer a casa e acha a moeda, e depois disso ela dá uma festa, e gasta 100 dracmas com a festa com as amigas, para comemorar a dracma perdida, né? Então, o foco é no pai, é no cuidador. E aí, aqui que eu quero trazer para a gente, Beth, Elcimara, Poliana, Cleiton, ajuda a falar aí mais quem está nos assistindo. Júlio, Júlio. Matilde, Rose, Kátia, Cleide, Dalina. E quem Bacana. mais? Aqui que eu gostaria de colocar para vocês. Sete. Isso. Queria colocar aqui, compartilhar com vocês essa figura do pai, né? Conversar com vocês da parábola do homem que tinha 2 filhos. Pode passar o próximo, Cleiton. Na última nosso encontro, Cleiton, ficou marcado para mim no Sermão da Montanha lá 2 falas que foi ressignificada, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, e daqui a pouco nós vamos ver uma interpretação desses pobres de espírito, e bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então aqui a gente começa a olhar para o pai, né? Para me tornar como pai, de que única autoridade é a misericórdia, ou seja, não é mais no prestígio, porque o filho tinha abandonado esse prestígio, não é mais no mando, a autoridade dele se manifestava na misericórdia. Eu tenho que verter inúmeras lágrimas e assim preparar meu coração para receber qualquer pessoa, não importa qual tenha sido a sua jornada, e perdoá-la com esse coração. Na análise que os estudiosos fazem da pintura do Rembrandt, um detalhe muito importante, hoje eu até fiz o teste aqui com a Elcimara, é nessa primeira gravura embaixo desse texto, né? Esse aí é um detalhe onde o pai apoia as 2 mãos sobre o filho, né? Não sei se no seu celular você consegue perceber a diferença entre as mãos. A mão esquerda é uma mão masculina, uma mão mais forte, e ela tem uma característica daquele, sabe, do toque do parceiro, da pessoa que segura, que só de colocar a mão no ombro no momento de dificuldade, você sente e ressignifica. E a outra mão é uma mão mais feminina, do toque, do acalanto, porque esse filho ele precisava desses 2 tipos de toque. Então, o primeiro chamado nosso como pai é para exercer a misericórdia. E essa misericórdia vai num aperto, numa mão firme e, ao mesmo tempo, num acalanto, num carinho na hora que tiver dificuldade. Pode passar o próximo slide. Agora, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer para esse caminho para a paternidade é deixar de ser pródigo, né? Pródigo não é o que volta para casa. Pródigo é aquele que desperdiça aquilo que tem. Tem um cara, o Mujica Mirim, foi Pepe Mujica, que ele foi presidente do Uruguai, e ele fala assim: tem algumas coisas valiosas na vida. As pessoas correm muito atrás de dinheiro. E para ganhar dinheiro, posse, bens, elas gastam tempo. E tempo é o seu bem mais precioso. O tempo é a sua vida.
Então, a primeira coisa, gente, nós vamos ter que olhar o que a gente está fazendo com o nosso tempo. E aí estou falando, o tempo do dia a dia, na hora que você acorda, né? Não tem nada de gerente minuto aí, não. Acordar, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Mas a qualidade do tempo que você passa com a esposa, a qualidade do tempo que você passa com a sua filha, a qualidade do tempo que você passa com seus irmãos na igreja. Infelizmente, uma vez eu fiz essa conta e não foi muito legal, uma fase bem específica da minha vida. Como eu disse, eu tinha passado um bom tempo, quase 2 anos, todos os sábados, participando com um grupo de jovens numa comunidade evangélica. Depois dessa decepção minha, um amigo meu me convidou, amigo de trabalho, me convidou para uma festa de aniversário dele. E sempre quando as pessoas me cumprimentavam, me faziam esse convite, eu não sei quem hoje ainda passa por essa experiência, isso eu ressignifiquei na minha vida. As pessoas falam, vou fazer uma festa de aniversário lá em casa, né? Aí a gente fala, pessoa do mundão, né? Aí eu falava assim, cara, eu vou ver se para ver se vai dar e tal, né? Mas por dentro de mim estava assim, coitado, eu tenho pelo menos mais umas 10 prioridades, sejam na igreja, seja na minha família, seja na preparação daquele congresso que vai ter na Páscoa, do que ir nesse aniversário dele. Só que nessa época eu estava afastado, eu fui no aniversário do Adauri, esse amigo meu. E quando fui lá, estava o irmão dele tocando viola, a noiva dele tinha vindo aqui do interior de Minas, rolamos muito bacana lá e tal. Um ambiente diferente para mim, estava acostumado só com ambiente de igreja, né? E passei, fui com a Simara, não sei se a Natália nem era nascida ainda, não sei, Simara. Eu sei que era pequenininha. Passou sábado, domingo, na segunda-feira, quando eu encontrei com a Dauri no trabalho, você tem que ver que abraço que o cara me deu. Ele me chama de Carequinha até hoje e falou assim, ô Carequinha, convidei um monte de cara aqui do serviço, você foi o único que apareceu. Ele falou assim, sabe fulano de tal? Eu encontrei com ele hoje e perguntei para ele, pô, você não foi lá no meu aniversário? Minha noiva veio de Minas para cá. Ele falou assim, eu acho que eu saí no sábado à tarde e acho que minha noiva queria comprar um sapato. Aí eu fui com ela comprar o sapato. Então, eu passei a prestar atenção um pouco na qualidade do tempo. E aí, naquela época, eu estava muito amargo, né? E eu falei, eu passei dos 54 sábados ou finais de semana do ano, eu devo ter passado pelo menos uns 35 naquela igreja, ou junto com aquele grupo de jovens, em alguma atividade. E o relacionamento com eles estava abalado. E um final de semana que eu abri para, sabe, fazer ali uma presença, ir lá, conhecer quem é o irmão, quem é a noiva do cara, criou laços e deu um novo significado a estar e a qualidade de estar com as pessoas. Isso é uma coisa interessante. Então, nós vamos ter que deixar de ser pródigo. Um dos detalhes mais vistos nessa pintura do Rembrandt é esse pé descalço do filho pródigo, um pé descalço, dobrado, levemente flexionado, o outro com a sandália desgastada. E naquela época que Jesus contou isso, quem usava sapatos, sandálias, né, era apenas os filhos. Os servos, os trabalhadores, não tinham os EPIs ainda na lista dos EPIs. É isso. Então, quando o pai disse, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloque um anel, né, com sinal de autoridade da minha família em seu dedo, e ponha calçado nos pés e falar assim, cara, você estava longe, mas você é filho, você não é funcionário. E quantas vezes a gente entra numa de ser funcionário da igreja
né? Faz isso, faz aquilo outro, espera a recompensa de um lado, o reconhecimento do outro. Já vi pastor ou dirigente no púlpito da igreja dizendo: honra quem tem honra, tem que honrar o pastor, tem que honrar aquilo, aquilo outro. E na realidade o nosso chamado é para ser filho. Se tem alguém que vai colocar calçados nos nossos pés, isso aqui me remeteu. Eu lembrei de quase todos os nossos encontros aqui, Cleiton. Me lembrou lá na armadura de Deus, né? Quando veste os calçados, né? Os pés, né? E vai vestindo de toda a armadura. E aqui o calçado é um sinônimo de honra, de filho, saber qual que é o seu lugar dentro da casa de Deus. Então... É interessante, Ailton, porque você falar isso, eu lembro de um negócio também que sempre mexeu comigo. Não, mas aí, para mim ver, eu tenho que marcar aqui. Aí, complicou. É você. Tá vendo? A esposa tem esses negócios, né? Acontece. Não, quer ver, ó? Aí, pronto. Aí, agora vocês estão me vendo, então? Eu tô vendo. Já estava vendo. Você está no cantinho. Não, gente, a gente está transmitindo aqui para nós no Zoom e tem gente lá no... Olha lá, agora o pessoal do Facebook está vendo. Tá vendo. Tá? Não, mas você foi falando isso aí, nessa questão do ser servo, né, e ser filho. São coisas que são papéis, é isso mesmo, são funções que a gente tem que entender, são qualidades e posições. Nós precisamos entender que nós somos servos. Mas o próprio Jesus, ele fala assim: eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Então, ou seja, tem uma relação, né? Então, o que eu aprendi lendo os textos, lendo a Bíblia, lendo uma passagem como essa, isso que você está falando aí, o que eu tenho no meu coração? A minha relação com Deus, eu tenho que entender que eu sou servo de Deus. Então, se eu sou servo, eu estou a serviço de Deus. A serviço de Deus. Mas é importante eu saber também que Deus me considera um filho. Então, às vezes as pessoas confundem um pouco esse negócio, né? Só para complementar isso que você está falando. Isso, eu acho que o irmão mais velho, ele confunde bastante isso. Então, a primeira coisa é a gente deixar de ser pródigo, assumir o papel e o chamado que Deus tem aí para a gente, não desperdiçar o nosso tempo, não desperdiçar a nossa fala, sabe aquilo, tudo que edifica, tudo que faz bem, né? As três peneiras, né? Se é verdade, se vai fazer bem ao meu próximo, se vai fazer bem para mim. Esse é um crescimento que tem que ser necessário na vida do cristão. Tá? Então, caminho para a paternidade, a gente tem que deixar um pouco de ser pródigo. No próximo, por favor, Cleiton. O outro é deixar o ressentimento. Tá? Esse aqui é um outro detalhe do próprio quadro, né? Aqui onde aparece o vulto do pai, ele continua na figura do filho. Esse quadro lá no Museu Hermitage, na Rússia, ele tem 2,40 m por 2,15 m, se eu não me engano. Então é uma pintura enorme, assim, uma coisa fantástica. E o que a gente tem aqui? Tem um distanciamento do irmão mais velho para com o pai. Tem toda uma zona cinza, né? Uma zona preta. Tem até uma brincadeira que eles costumam fazer, né? Eles soltam essa fotografia e falam assim: quantos personagens você consegue ver nesse quadro, né? Tem um que consegue ver 2, tem um que consegue ver 3, 4, 5, né? Entre o irmão mais velho e o pai junto com o irmão, tem pelo menos uns 2 ou 3 criados aqui. Tá? Um dos analistas desse quadro identifica até um dos criados como sendo o próprio Rembrandt. Ele se autocolocou dentro da imagem, né? Lá, como se diz assim, né?
a minha história dentro de mim, eu estava lá vendo isso. E o principal argumento do irmão mais velho é: sirvo-te há tantos anos, sem nunca ter desobedecido às tuas ordens, né? Então, aquele tipo de postura que a gente fala mais legalista, né? Um dos textos que eu peguei, a pessoa citava pelo menos umas 20 qualidades do irmão mais velho. Ou seja, dentro da própria estrutura da família, o irmão mais velho sempre tem a maior responsabilidade, ele tem que amadurecer mais rápido, ele tem que ter voz de comando. Quando o filho foi embora, provavelmente as coisas ficaram mais pesadas para ele. Então, eles citaram quase que umas 20 virtudes do irmão mais velho. E citaram no final lá, qual que era o defeito dele? Ele não sabia amar. Ele sabia lidar com várias regras, com várias ordens, mas ele não desenvolveu ou não deixou que esse amor fraternal com o irmão dele superasse as dificuldades, tá? E... Eu, rapidinho, né? Pode falar. Só um comentário da Elisete aqui, né? Ela fala, o que ela comenta aqui, né? Como podemos ser exemplos, né? Se nós não convivemos com outros, né? Né? Então, ou seja, tem a ver com esse distanciamento, né? Tem a ver com justamente isso que a gente tem falado aqui. E isso faz muito lembrar a oração de Jesus lá pelos seus discípulos, né? Que ele fala assim, né? Eu estou no Pai, o Pai está em mim, agora se eu estiver neles, e as pessoas verem que eu estou neles, eles vão crer que realmente o Senhor me enviou. Então, o exemplo aí está muito mais do que falar assim, não, eu obedeço todas as ordens, eu sou um cara correto, pago os meus impostos, qualquer tipo de natureza. E está muito mais relacionado à qualidade do seu tempo, à qualidade dos seus relacionamentos, né? Então, nós vamos ter que deixar de lado um pouco esse ressentimento e, provavelmente, o filho mais velho, talvez o filho mais novo, tenham criado durante muito tempo uma imagem errada do pai. Isso é uma das coisas que eu vi, que ele falou assim, ó, esse filho mais novo, quando ele pensa em voltar, o caminho dele demorou dias. E provavelmente ele ficava pensando, esse pai vai me receber, não vai me receber, eu pisei na bola, agora, né, a mão de Deus vai pesar sobre mim, né? Ele tem todo o direito de não me receber, o meu irmão vai fazer a cabeça dele, vai ter problemas. Então, isso é o quê? Isso é a imagem que ele desenvolveu em relação ao pai. Gente, a imagem que nós desenvolvemos em relação a Deus diz muito de como a gente está vivendo ou comportando. Se eu olho para Deus e vejo um Deus com um raio na mão, ou olhando em todo lugar, né, para ver se eu estou pecando ou não, ou toda hora me chamando a atenção com um cajado e falando, vem para cá, filho, que eu quero te amar, mas vem para cá, não faz isso. Né? Se eu desenvolvo, está muito relacionado com essa imagem que eu construí. E o filho tinha uma imagem e pôde ter um reencontro, o filho mais novo, e o filho mais velho ainda estava agarrado a isso. Eu honro o meu pai, nunca tendo desobedecido às ordens. E provavelmente isso poderia ser até uma idealização dele, no sentido que assim, nunca, né? É como se eu falasse, não, eu faço tudo para não pecar. Não, você não faz nem a metade para não pecar, né? Não, eu tento fazer aquilo que é certo, né? Não. A dependência do pai, o conhecimento do pai, a proximidade com o pai é que vai nos ajudar a ter esse desenvolvimento. Então, a segunda coisa eu já disse isso algumas vezes e algumas pessoas têm até dificuldade de entender, tá? Alguns dizem que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, alguma coisa fala assim, nada te separa de Deus, a não ser o pecado. Aí falou, opa, volta. Um outro cara falou assim, olha, nem a morte, nem a guerra, nem a fome,
nem o pecado, nem as potestades, nem o da agora, nem o porvir, nada vai nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu mesmo que disse isso, falou que o salário do pecado é a morte. Isso, o mesmo cara. Mas o que quer dizer isso? É que o amor de Deus, ele suplanta isso. Exato. Eu estou olhando fixamente para essa imagem aqui e estou vendo essa distância do filho com relação ao pai. O que tem aí entre o filho e o pai? É um ressentimento. Agora, o olhar do pai para com o filho não tem esse ressentimento. Talvez vocês já sentiram, passaram por essa situação incômoda, né? De alguém ter falado mal de você e você reencontra com a pessoa e do seu lado você sabe que ela falou uma fofoca ou disse alguma coisa ruim a seu respeito. E você fica meio constrangido. A outra, como não sabe, tenta agir como se fosse completamente normal. Então, ou seja, às vezes isso não é bilateral, é de um lado só, tá? Então, a primeira coisa é a gente começar a deixar essas coisas, sabe? O André Ferian falou comigo, Ailton, esse papo de indigno cola na alma da gente. Então, esse papo de indigno, ou seja, que eu sou pecador, que eu sou falho, isso é para o meu encontro com Deus. Ou seja, não dá para o filho pródigo ficar tirando a sandália toda hora e falar assim, não, pai, eu descobri que eu não sou digno de calçar essa sandália e ser seu filho e devolver de novo para o pai. E o pai fala, não, vem cá, meu filho. Aí dá uma outra semana, pai, eu vim te devolver a sandália de novo. Então, o chamado que a gente tem é para esse crescimento na direção do pai. Isso. Então, alguns momentos eu consigo refletir hoje, quando eu fui irmão mais velho, que era o olhar que eu lançava àqueles que ficavam pelo caminho, né? E foram muitos, né, que nos anos de igreja, que você começava e falava, fulano desviou. Eu falava, também, né, inconstante daquele jeito, né? Não tem jeito, né? Não sei como vai tomar jeito, mas não tem nenhum problema, vamos em frente. Aí enchia a igreja de novo, depois outras pessoas iam embora de novo. Falei, não, é assim mesmo, uns vão ficar, outros vão embora. Então era o irmão mais velho, né, vendo passar e falar assim, desse seu filho, né? Desse seu filho não se espera mais do que isso, tá? Então a primeira coisa é a gente afastar, né, ressignificar, deixar de ser o irmão mais velho, qualquer tipo de ressentimento. E aí, gente, eu estou dizendo em todos os aspectos, tá? Ressentimento não faz bem no ambiente de trabalho, não faz bem na família, não faz bem dentro de casa, na igreja, qualquer lugar para você, vai limpando essas arestas, vai limpando essas feridas, né? Tira alguns momentos para você conversar com as pessoas, porque é o caminho da paternidade. Aí pode ir para o próximo slide, Cleiton. Enquanto eu mudo aqui, a Elisete comenta aqui, né, que acho que isso tem a ver com a forma de entender o que é o verdadeiro temor de Deus, o que é esse temor, né? Muitas vezes, ou seja, o que eu estou entendendo que a Elisete está falando aqui é o seguinte, muitas vezes tem a ver com o medo do castigo, né? Isso. Não tem muito a ver com a relação de pai e filho, tem mais a ver com, né, com medo, né, do castigo. Isso, ou seja, essa imagem que a gente faz de Deus. E aqui a gente vai aqui para o, se eu não me engano, é o penúltimo slide, tá, gente? Que é o desenvolvimento da paternidade, que é o desenvolvimento da misericórdia, que são a junção de duas palavras do latim, né? Que é miseratio mais cordis, que seria compaixão e coração, ou compadecer e coração. Então, está completamente imbuído de compaixão de coração, né? O Cleiton, na última lição, ele falava a respeito do que era o coração, né? Para o seu coração, tinha uma palavra lá do
do Sermão do Monte, que o Cleito fez várias alusões ao coração. E se imaginava naquela época que o coração era o centro da vida, de onde partia todas as emoções, né? Até hoje a gente utiliza, o cara tem um coração bom, um coração ruim. Então... Tem cultura na África que muitas vezes o coração é representado pelo estômago. Porque outro E... lugar que a gente sente, né, as emoções é no estômago, né? Exatamente. E aí tem uns estudos aí da suprarrenal aí também, da adrenalina, que confirma isso. Mas a ideia, gente, aí tem 3 palavrinhas aqui que é a gente indo para o nosso encerramento, tá? A figura do pai aí não é uma figura, apesar de estar vestido de vermelho, de manto, vendo que é uma pessoa rica, mas não é uma face bonita, né? A gente até lembra assim, né? Olhando para ele, não tinha nem beleza, nem formosura, né? Ou seja, é o pai que está no final da vida, né? A vista aí já está cansada. Mas o que que esse pai desenvolveu e que é o nosso caminho? Isso eu achei muito interessante. O caminho da misericórdia, de ter um coração compadecido, vai passar pelo desenvolvimento do pesar, do perdão e da generosidade. E aí, quando o cara colocou essa palavra pesar, eu falei, isso aqui é baseado um pouco no livro do Henry Noah. Falei, mas como pesar? Ele falou assim, se você não conseguir sentir a dor do outro, se você não conseguir a ponto de chorar daqueles que estão na sua caminhada, aí a gente fala, né? Tem a comunidade que você vive, tem as pessoas, né? Se a gente volta lá para o filho pródigo e para o irmão mais velho, é mais ou menos assim, cara, é seu irmão de sangue. Se você não conseguir sentir essa dor, não tem jeito, é outro lado que vai desenvolver. Vai ser a frieza, vai ser a meritocracia, vai ser o julgamento, ou seja, outras coisas vão vir à tona. Agora, se você consegue acompanhar o luto do outro, se você consegue acompanhar o desemprego do outro, ou até a crise conjugal, ou uma crise que a pessoa esteja passando, ou até uma crise de valor que a pessoa possa estar passando, que é muito comum também, às vezes a gente fica meio arredio, né, quando alguém fala, eu estou nessa encruzilhada aí, eu sei que é errado, mas eu acho que eu vou por aí. Se você não conseguir sentir esse pesar, essa proximidade, outra coisa vai ser desenvolvida. O caminho da misericórdia, da compaixão, passa por esse pesar. Vai passar pelo perdão, porque na caminhada, junto com o outro, vai ter pisada na bola, e aí o perdão não é o perdão de boca para fora, é o perdão misericordioso, é o miseratio cordius, e é só assim que você vai para o terceiro passo, que é a possibilidade de você se dar. E aí, em todos os aspectos, né? Você vai dar o seu tempo, que é a sua coisa preciosa, em alguns momentos você vai dispor do seu dinheiro, você vai dispor da sua casa, você vai dispor do seu colo, você vai dispor dos seus dons, dos seus talentos, tudo vai vir à tona. Mas se a gente olha para o rosto desse pai aí, é uma caminhada longa, que começa agora. A gente deixa de ser pródigo, cura os ressentimentos e caminha para a misericórdia no desenvolvimento pleno da paternidade. Pode ir para o próximo, Cleiton. Salmo 139. Senhor, tu me sondaste
e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe me entendes. Antes que houvesse em mim palavras, o Senhor conhece o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Vezes que haja uma palavra na minha boca, o Senhor já conhece. Seja essa palavra para o bem, essa palavra para o mal. Às vezes sinto o Senhor em volta, e às vezes sinto que o Senhor coloca a sua mão sobre mim. O Senhor é maravilhoso. Essa ciência é grandiosa demais para mim. E nem que eu me esforce com o meu intelecto, eu não consigo atingir. Senhor, para onde mirei do teu Espírito? Ou o que eu consigo fazer na tentativa de fugir da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. E mesmo que loucamente eu vá procurar no inferno a minha cama, eis que ali estás também. Se logo pela manhã, quando eu me acordo, ou se eu for para o litoral, para a beira do mar, até ali a tua mão me guia, e a tua destra me sustenta. Ainda que às vezes eu diga que as trevas me encobrem, mas a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz, o tempo e o espaço são para ti a mesma coisa. Pois sondaste os meus rins, as minhas entranhas, entreteceste no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as suas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, talvez como uma pintura, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, a quais iam dia a dia formadas, quando nenhuma delas ainda havia. Quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se o contaste, seria um maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio, apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, que falam o que não tem nada a ver contra ti e se tornam os teus inimigos. Me indigno, ó Senhor, daqueles que te aborrecem e não me aflige por causas que levantam contra ti. Às vezes até o ódio bate à porta do meu coração e tenho, às vezes, alguns por os inimigos. Mas, Pai, sonda-me, ó Deus,
sonda-nos, ó Deus, e conhece os nossos corações. Pedimos ao Senhor que prova o Senhor, e permita que sejamos aprovados, e conhece os nossos pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia pelo caminho eterno. Gente, enquanto eu preparava essa lição, eu via que era muito alto o nível de excelência do Pai contado nessa lição. E mesmo pensando um pouco na mensagem, eu falo, mas como a gente vai conseguir agregar alguma coisa para as pessoas deixarem de ser pródigo, deixarem as picuinhas dos irmãos mais velhos e começar a focar naquilo que importa? E eu olho para mim e penso assim, tem algo muito acima da gente, que não vai ser o padrão que a gente vai buscar, mas vai ser o padrão que vai nos ajudar. Fechando, a gente não consegue entender essa bondade do Pai, e talvez até hoje o coração do pródigo treme quando ele lembra de novo do abraço e dos beijos que ele recebeu do Pai. É mais ou menos assim, se fosse eu, talvez eu não conseguiria fazer isso. Estou encerrando aqui, Cleiton. Se tiver a música lá, Preciso de Ti, foi o que veio na minha mente. A gente precisa de Deus nessa caminhada, nesse processo aí, de novo, né? Mais uma quinta-feira, a gente tentando caminhar na direção da medida do varão perfeito, que é Jesus Cristo aí. Pai, glorificar, exaltar seja o nome do Senhor, meu Pai, pela tua palavra, Deus. E é verdade, Deus. Essa palavra mostra um Pai que ama, um Pai que ama a sua criação, que ama os teus filhos. Deus, muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor provou o teu amor por cada um de nós, enviando o teu único filho para morrer por mim, para morrer por cada um de nós, Pai. Sem merecermos, meu Pai, sem merecermos absolutamente nada, meu Pai. E a tua palavra, meu Pai, a tua parábola, as tuas parábolas, meu Pai, demonstram, meu Pai, o amor que o Senhor tem, que é um amor tão grande, mas tão grande, meu Pai, que nós não conseguimos medir. Mas é um amor verdadeiro, é um amor real, meu Deus. E o Senhor derramou a tua graça sobre as nossas vidas, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. E o Senhor, meu Pai, derramou isso para que pudéssemos nos tornar filho, para que pudéssemos tornar família, meu Pai. E o Senhor pede isso para cada um de nós, para que venhamos, meu Pai, da mesma forma derramar misericórdia, derramar amor. Sabemos que somos imperfeitos, meu Pai. Mas, meu Pai, o amor que há em nós vem do Senhor, meu Pai. A possibilidade de fazer alguma coisa vem do Senhor, meu Pai. A capacitação vem do Senhor, meu Pai. Meu Pai, nós precisamos, Deus, entender que precisamos de Ti, Pai. E amadurecer, meu Deus, amadurecer neste amor, meu Pai, que o Senhor derramou por cada um de nós. Obrigado pela Tua palavra, meu Pai. Obrigado por esses momentos, Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor por tudo, meu Pai. Amém. Glória a Deus.